Paz do Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, Deus os abençoe por vocês se permitirem estar aí, já procurando, buscando conhecimento da palavra de Deus. E você que está a primeira vez aí participando do nosso canal, eu sou o professor Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoem, sou fundador também do Instituto. Estamos aqui para servir os amados irmãos, contribuindo com mais conhecimento, participando, compartilhando com vocês conhecimento. Eu venho atuando há mais de 18 anos dentro da sala de aula, dando cursos de teologia, bacharel, médio, e há mais de 30 anos trabalhando na obra em tempo integral, ok? Vamos aqui, lição 3, a Bíblia Sagrada como manual da família. Aliás, se você quiser esses slides, é só mandar uma mensagem no link embaixo, no meu WhatsApp. Você fará parte de um grupo onde não há comentários das pessoas, tá? E você terá acesso gratuitamente aos slides. E lembre-se de, se você ainda não está inscrito, inscreva-se no seu canal, dê um joinha, compartilhe, vamos expandir, vamos compartilhar a palavra de Deus. Vamos então, no seu texto áureo disse: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Verdade aplicada. A Bíblia Sagrada é a maior referência de fé e conduta para o povo de Deus, inclusive quanto à formação e vivência familiar. Ou seja, a Bíblia é um manual de vida. Eu sempre compartilho com meus alunos que a Bíblia não é um livro religioso para usar um domingo à noite. A Bíblia é um manual de uso diário, contínuo, para você saber, tá, usar isso já inconscientemente no teu dia a dia, ok? 3 objetivos: expor os conselhos da Bíblia para marido, a mulher, destacar que a Bíblia possui preceitos para pais e filhos, mostrar que a Bíblia traz ensinamentos para a família. E vamos aqui ter referências, tem Efésios 5, 22 e 33, Colossenses 3, versículos 19 a 21. Por favor, leia aí você, dá um pause no vídeo, se está sem a Bíblia nesse momento, que eu já vou para a introdução. O destaque da presente lição é a palavra de Deus como luz, guia e referência maior para a formação e o cultivo de um ambiente familiar saudável e propício ao crescimento e amadurecimento de cada membro, contribuindo assim para que cada família seja um agente de testemunho cristão perante a sociedade. Então, nós estamos partindo desse ponto de vista, tá? Que nós temos a palavra de Deus como uma referência, como uma guia. Manual, primeiro ponto, manual, o manual orienta marido e mulher. 3 subtópicos: ensinos para os maridos, ensino para as mulheres e ensinos para o casal. A nossa carta magna, a Bíblia Sagrada, é onde Deus estabeleceu as leis, princípios que regem o casamento e a família. Todos querem preservar o seu celular, né, seu aparelho celular, né? E deverão ler e seguir o manual de instruções sob pena de danificá-lo. Assim, o povo de Deus deve também, em relação à família, ter consciência e buscar na palavra de Deus princípios a serem aplicados na vivência diária em família. O interessante é que hoje, né, muitos têm um aparelho, né, um aparelho celular, tá? Mas usam de uma forma que às vezes não tiram o proveito que ela pode dar. Enquanto alguns usam só para algumas questões básicas, fundamentais do aparelho, mesmo que esse aparelho tenha muitos recursos, mas as pessoas não usufruem disso. Já tem pessoas que fazem do seu celular, né, uma fonte de renda familiar.
Olha, usando todos os recursos que oferece, tá? Então, que recursos você tem na palavra de Deus que está direcionado à família e você pode usar? Pensa um pouco, tá? O quanto a palavra de Deus tem de instruções para você ir muito mais longe, tá? Nessa questão de relacionamento familiar conjugal. Ensino para os maridos. Cada marido deve amar a sua mulher e não tratá-la asperamente. Uma coisa áspera é a que não houve polimento. Nenhum casamento subsiste à grosseria o tempo todo. Cada marido deve amar a sua mulher como ama ao seu próprio corpo. Cada marido deve amar a sua mulher assim como Cristo amou a sua igreja e se entregou para ela de forma sacrificial, ou seja, com graça. Vamos entender um pouquinho, tá? Veja, não tratar asperamente, né, ou nenhum casamento subsiste à grosseria o tempo todo, é bem natural, né, que todo ser humano tem um momento, tá, que ele vai agir sem pensar e às vezes agindo com grosseria. Mas devemos ter sempre, tá, um momento de a gente pensar, tá, o que está prevalecendo, tá? Porque tudo que é continuamente, o tempo todo, pode gerar um desgaste, gera desgastes, tá? Então, permita-se pensar o quanto de você, tá, está sendo, tá, amável ou grosseiro, né? E tenta equilibrar, tá? O Stephen Covey, no seu livro Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, ele diz que nossos comportamentos positivos devem ser como um banco de dados, onde devemos ter mais crédito que fazer saques, ok? Ou seja, tenha crédito, tenha comportamentos, hábitos mais amáveis em quantidade do que as grosserias, que as grosserias podem vir nas horas imprevistas e você terá crédito, ok? Cada marido deve amar a sua mulher como ama a seu próprio corpo, né? Paulo disse que ninguém despreza o seu corpo. Ou seja, tenha consciência, é um sistema. Já expliquei em outras lições anteriores. Se você quiser, pode ir nas outras lições anteriores, está aí no nosso canal. Sistema é o quê? Sistema é compreender que esse braço direito faz parte do esquerdo, tá? Então, os dois braços não são independentes, fazem parte do mesmo sistema. Logo, quando um braço ajuda o outro, cuida do outro, está cuidando a si mesmo. Então, é algo inteligente você se permitir cuidar do seu cônjuge. Cada marido deve amar a sua mulher assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela de forma sacrificial. Nós falamos também um pouco disso, estamos aprofundando sobre a questão da graça. Quando Cristo veio e se entregou pela igreja, você, no caso, que é a igreja de Cristo, ele não esperou, não colocou condições para você melhorar até um certo nível para depois ele morrer por você. Simplesmente ele veio, deu a vida por você, provou o quanto te ama e aí te dá a opção de você amá-lo. Olha só, isso é graça. Então, quando disse assim como Cristo amou a igreja, está dizendo pense dessa forma. Invista nas pessoas antes de você querer exigir mudança delas, porque o teu investimento é que vai gerar mudança. Não foi assim com você? Quando você entendeu o quanto Cristo te ama, isso não te ajudou a você ter uma postura de compromisso de amar esse Deus, tá? Essa é uma comparação que Paulo faz na Epístola aos Efésios. Olha a 1 Pedro, eu achei lindo esse texto. Igualmente, vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco,
como sendo vós seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Olha, fantástico texto, tá? Primeiro, aqui nós temos muita profundidade, mas vamos tentar ser mais objetivos, tá? Coabitar está no mesmo habitat, no mesmo espaço, no mesmo ambiente, tá? Dando honra à mulher como vaso mais fraco. As pessoas às vezes focam na palavra mais fraco, tá? Mas esquecem de focar na palavra honra. Perceba que Pedro não está desmerecendo as mulheres, está dando honra como vaso mais fraco. Como assim? Imagina uma taça. Você trata de uma forma diferente um copo comum do que tratar uma taça. Uma taça se trata com mais cuidado, com mais honra, para ocasiões especiais. É um objeto especial a taça. Ou seja, Pedro está dizendo a mulher é especial. Trate com mais carinho, com delicadeza. Isso que quer dizer como vaso mais fraco. Não está desmerecendo as mulheres. Então, preste atenção na palavra honra. E veja, para que não sejam impedidas as vossas orações. Aqui uma questão de semeadura. Ou a pessoa escolhe viver em harmonia, coabitar, viver no mesmo espaço, tá? Nesse princípio de saber tratar o cônjuge com honra, para que não sejam impedidos, tá? Ou seja, se a pessoa não sabe conviver harmonicamente, as orações podem ser impedidas. Claro, vai haver discórdia, brigas e tal, e as orações são impedidas, tá? Então, aqui uma arte de aprender a viver harmonicamente. Ensino para as mulheres: a mulher deve ser submissa ao seu marido como ao Senhor, isto é, ele é o líder do lar, como Cristo é o cabeça da igreja. Quem está com a responsabilidade da missão é o marido, e um princípio de autoridade e de liderança, mas a mulher é ajudadora. A administradora do lar, educadora dos filhos, a mulher sábia faz de sua casa um lugar de paz, de alegria, cheio de amor, mas a imprudente descuida e vira uma guerra, joga mais álcool na fogueira. Veja, mais objetivos aqui, né? Há uma comparação também, como ao Senhor. A mulher deve ser submissa ao seu marido como ao Senhor. Por quê? Porque eu li o líder. Tem um princípio de hierarquia natural. A hierarquia natural é o quê? Teu corpo, você como ser humano, tem uma cabeça, tem um cérebro que pensa, racionaliza, tá? Agora, se teu braço começa a agir de uma forma incontrolada, ou seja, se você não, a tua mente, tá? Perde o controle do braço, ou o braço, por alguma doença, né? Começa a ter movimentos, né, que você não consegue controlar, isso algum problema de comunicação, cérebro e o braço. Veja, se não há uma sujeição do braço natural em relação à cabeça, algo está errado. Você percebe isso? Tá? É importantíssimo, tá? Que as pessoas saibam agir dentro do seu espaço, dentro das delimitações que o Senhor nos coloca, para não quebrar, tá, a normalidade. Porque se o braço começa a agir sozinho, é deficiência nessa saúde da pessoa ou da família, tá? Então aqui dizer a mulher sábia faz de sua casa um lugar de paz. Ou seja, ela é responsável por fazer, tá? A pessoa deve tomar essa consciência. Eu vou fazer que o meu lar seja assim, tá? Então uma mulher sábia toma essa atitude, tá? Eu vou fazer um objetivo, uma meta, ok?
Bom, ensinos para o casal. O marido deve pagar à mulher o que lhe é devido e, da mesma sorte, a mulher pagar ao marido, suprindo as necessidades sexuais, sem esquecer de que estamos falando daquilo que é legítimo perante a Bíblia. Não se pode defraudar, privar um ao outro, senão por consentimento mútuo. Mas depois deverão ajuntar-se rapidamente para que Satanás não tente por causa da incontinência. Desejos exagerados, falta de controle. Veja, aqui o casal deve ter um foco, né? Lembra, eu falei na outra lição, tá? Que aqui na questão relação sexual, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, mostra que isso aqui é uma proteção espiritual. Mais do que um prazer sexual, o relacionamento conjugal é uma proteção espiritual para que Satanás não tente por causa da incontinência. O que é incontinência? Desejos exagerados, falta de controle. Ou seja, é bem natural, biológico, hormonal, tá? Que o ser humano tenha seus desejos. Só que se existe, tá, a falta de ser satisfeitos esses desejos de forma natural dentro do casamento, tá, pode haver falta de controle, pode haver estresses, tá? Pode haver ambas as partes pode se sentir de alguma forma, tá, fora de controle. Então, para ter harmonia, né, viva inteligentemente, ok? Manual orienta para os filhos, né? O manual orienta pais e filhos, ensino para os pais, para os filhos e vivendo respeitosamente. A Bíblia está recheada de instruções de como os pais devem criar e educar seus filhos na administração do Senhor e também de como os filhos devem se comportar perante os seus pais, respeitando-os, honrando e aceitando a disciplina que os farão cidadãos fortes, sadios na sociedade. Vamos lá primeiro para os pais. Ser amigo dos filhos é muito legal e saudável, mas lembre-se que antes de serem amigos são pais. E o papel dos pais é criar, educar, proteger, prover e disciplinar. A Bíblia diz para ensinar a criança no caminho em que deve andar. Não adianta falar o que não pratica. Que fruto terá sua fala para o filho não xingar e xingar? Não queira que os filhos tenham a sua maturidade, a sua experiência, pois são de gerações diferentes. Meus irmãos, vamos entender aqui rapidamente. Veja, nós temos um papel como pais. O papel do pai é como ser um norte, uma bússola. Devemos ser amigos? Sim, tá? Mas nunca esquecer, mas lembrar-se de se lembrar de que somos pais, tá? E esse papel é o fundamental para criar, educar, proteger, prover, tá? Agora, como é que a gente vai educar de uma forma que seja produtiva? Mediante o nosso exemplo. As crianças, os filhos, normalmente copiam e colam, tá, os comportamentos dos pais, as reações dos pais nos ambientes do dia a dia, mais do que simplesmente quando o pai fala ou a mãe fala, tá? Então, a melhor forma é nós termos comportamentos congruentes, tá? Harmônicos com aquilo que nós estamos falando. Ensino para os filhos. Nem todos são casados, nem todos são pais, mas todos são filhos. Os filhos deverão obedecer em tudo aos seus pais, pois isto é agradável diante do Senhor. Honrar pai e mãe, o primeiro mandamento com promessa. Honrar, respeitar, dar dignidade, reconhecer pelo que considera, pelo que representa. Muitos filhos não sabem porque sofrem, pois se esquecem da lei da semeadura. Cuidado ao amaldiçoar a seu pai e não bendizer a sua mãe. Veja, honrar, tá? Honrar, nós não honramos uma pessoa por aquilo que ela faz. Nós honramos a pessoa por aquilo que ela é. Isso é essência, tá?
Muitas vezes, nos atendimentos psicoterapêuticos que eu faço, alguém se queixa e diz assim, meu pai, eu não gosto de meu pai ou não gosto da minha mãe porque ela nunca me deu carinho igual ao meu irmão YX, né? Ela não me deu o tanto que eu queria, ou o tempo que eu queria. Então eu não gosto do meu pai, não gosto da minha mãe, né? Gente, honrar pai e mãe não depende do que ela fez, a quantidade que ela fez, o que eles fizeram. Depende de você estar aí, de você existir, porque você teve um momento, um pai e uma mãe. Se você não estaria aí, você não existiria se você não tivesse um pai ou uma mãe. Então, a honra está por isso, porque estes dois seres contribuíram para você existir. Simplesmente por isso, você deve honrar, nós devemos honrar os nossos pais. Amém? Bom, existem muitos filhos órfãos de pais vivos, pais ausentes e negligentes. Não os acompanham nos seus estudos, não sabem que eles estão precisando, não os ouvem. Os filhos criados com amor, carinho e atenção geralmente serão bondosos e não se perderão num mundo degradado e depravado. Os pais não podem maltratar seus filhos para que não percam o ânimo e cresçam frustrados. Olha só, filhos e pais vivendo respeitosamente. Agora, é muito importante aqui, quando se coloca, que os filhos criados com amor, carinho e atenção, geralmente, né, são bondosos. Geralmente, por quê? Porque nem sempre é assim. Porque cada um de nós interpreta o comportamento, as palavras dos outros, do nosso jeito. Talvez você, como pai, como mãe, dê o seu carinho, dê a sua atenção dentro daquilo que você tinha condições naquele tempo, naquele período. E às vezes o filho ou a filha vai chegar para você e dizer assim: você nunca me amou tanto quanto eu queria, no tempo que eu queria. Mas fique em paz, meu irmão, fique em paz, minha irmã. Você fez o que sabia fazer naquele tempo, tá? Porque cada um interpreta como queria ser cuidado, como queria ter atenção, o quanto que queria ter atenção, mas cada um de nós faz sempre aquilo que serve fazer dentro do seu contexto. Se você acha que deve dar mais tempo, amém. A partir de hoje, dê mais tempo, ok? Mas sem estar se culpando pelo passado, porque todos nós agimos assim. Somos seres humanos e a cada dia estamos aprendendo. Manual orienta para uma família sólida, ensinos para uma vida familiar duradoura, para uma vida familiar estruturada e para uma vida familiar de testemunho. A família sólida é aquela que tem consistência, que é durável, estável, está edificada na rocha, pois se segura. Não se desfaz facilmente com crises, tempestades, enxurradas, ventos contrários. É a palavra, né, irmãos? A rocha é a palavra. Jesus falou isso em Mateus 7. Ensinos para uma vida familiar duradoura. O casamento não tem prazo de validade. Quem não segue a Bíblia não tem garantia das suas promessas, pois ela ensina a indissolubilidade. Indissolubilidade. Você que não pode dissolver. Quem suporta um ao outro prova que tem amor no coração, ou seja, que tem graça. Lembra a palavrinha que eu defini? Graça, poder para suportar a fraqueza dos outros. Assim como Deus, pela sua graça, nos suporta, nós seres humanos, que somos limitados, que às vezes queremos sempre fazer o melhor, mas sempre nós não estamos à altura do quanto Deus quer, mas Ele nos suporta. Isso é graça, tá? Isso é amor. Quem não perdoa não será perdoado, quem não esquece o passado não tem como prosseguir para o alvo. Jesus coloca uma exceção no caso da infidelidade conjugal. Veja, é interessante aqui
tá? Que são condicionais, são as leis da semeadura, tá? Onde devemos pensar bem, tá? Eu escolho não perdoar. Se eu escolho não perdoar, eu vou colher na minha vida, tá? Doenças psicossomáticas, dores no corpo, dores de cabeça. Eu vou colher um monte de coisa porque eu não quero perdoar. Ou eu prefiro perdoar e ser livre de todas essas circunstâncias negativas e ter uma vida harmônica, uma escolha. Agora, Jesus coloca uma exceção no caso de infidelidade conjugal. Eu lembro para vocês, nosso tempo não dá aqui, tá? Mas eu lembro para vocês, Mateus 19:9, Jesus está falando com a referência do Antigo Testamento, tá? Onde os noivos, tá? Quando casavam, tinham uma prova de que durante todo esse processo, aquela mulher se mantém pura, tá? Então, se no dia do casamento você prova que essa mulher não é pura, tá? Ainda não é virgem, aí havia a liberdade para esse homem pedir o divórcio, tá? Bom, famílias estruturadas não é porque não tem crises, mas porque as crises são vencidas, as barreiras são ultrapassadas. Tem um alicerce que lhes dá sustentação, porque estão edificadas sobre a rocha que é Jesus. Elas são superadas com sensatez e prudência, e os conflitos não podem se tornar uma coisa normal no casamento, mas fazem parte do relacionamento conjugal. Tá? Então, a estrutura, tá? Como nós criamos estrutura, amadurecimento, só pensando, tá? Como podemos melhorar, tá? Como podemos harmonizar naquele momento onde vai vir aquilo que é desafiador, onde há barreiras, tá? Então, existem dificuldades? Existe, tá? Ninguém nega isso, tá? Agora, quando você pensa, tá? Como vai reagir à situação, é superado, tá? Os conflitos não podem se tornar normal no casamento, mas fazem parte. Conflito, tá? Discordâncias, mentes que pensam diferentes é normal. Agora, como seria bom, eu fico pensando comigo mesmo, se as duas pessoas colocassem suas ideias harmonicamente e pensarem a saída para harmonizar esses dois pensamentos. 3.3, ensinos para uma vida familiar de testemunho. Nosso testemunho de vida comprova que a nossa união conjugal e nossa harmonia familiar vão refletir para as outras pessoas. Nosso relacionamento será espelho para muitos. Os filhos precisam ganhar interesse pelo casamento, imitar os pais. Precisamos ser exemplo dos fiéis. Sempre deve-se discutir as diferenças e resolver as divergências no particular, respeitando os pontos de vista contrários e, se possível, chegando a um consenso sem brigas. Veja só, na filosofia, quando nos ministramos aula de filosofia no bacharel, nós colocamos esse ponto que é muito fantástico. Aprenda a discutir, tá? E depois dialogar, né? Quando sempre se deve discutir as diferenças e resolver as divergências, está dizendo o que é discutir? É a pessoa A e a pessoa B, tá? As duas vão colocar o que pensa a respeito daquilo que está se discutindo. Primeiro um fala, sem o outro, sem interferir, coloca todos os seus pontos, e depois o outro coloca todos os seus pontos, e depois os dois analisam os dois pontos e o que podem, tá, harmonizar e ter um resultado positivo. Tá? Então, a discussão sábia, a discussão elegante, mostra inteligência emocional. Tá? Então, permita-se ir mais longe nesse seu relacionamento. Meus irmãos, concluindo, expomos os conselhos da Bíblia para marido e mulher, destacamos que a Bíblia possui preceitos para os pais e filhos e mostramos que a Bíblia traz ensinamentos para a família. Deus os abençoe, tenha uma boa EBD, lembre-se de deixar seu joinha, compartilhe, tá? E vamos levar a palavra de Deus para mais pessoas. A paz do Senhor Jesus.